Olá! No vídeo de hoje eu falarei sobre um tema um tanto quanto não filosófico, mas ao mesmo tempo filosófico. Eu dei um jeito de meter um pouco de filosofia no tema, porque a ideia, quando eu a concebi na minha cabeça, era fazer algo puramente não filosófico, por assim dizer. Tanto é que o título do vídeo, só para vocês terem uma ideia, eu também ficaria um pouco surpreso com esse título, mas enfim. O título do vídeo seria A Mentira do Dedo Podre. Mas eu acabei pensando em seria um. Tanto o título quanto o vídeo seriam muito comuns para qualquer nível, vamos colocar assim. E aí eu resolvi, depois de pensar um pouco e ver que o assunto não era tão simples assim, eu resolvi meter um pouco de filosofia e um pouco de lógica e estética nesse vídeo. Como está escrito aí no título do vídeo, que é Lógica e Estética nos Relacionamentos Humanos. Então, bom, esse vídeo será um meio termo entre um assunto comum que você pode ver em qualquer canal por aí, não necessariamente filosofia, até sei lá, num canal da Capricho por aí, vamos colocar assim, um negócio meio de adolescente mesmo, e um meio termo entre isso, um assunto completamente comum e algo um pouco mais filosófico. Mas por não ser completamente filosofia, isso daqui está longe de ser uma filosofia no nível Platão não, Kant, Wittgenstein, enfim, filosofia mais hardcore, por assim dizer. Será uma filosofia um pouco mais básica. Mas sem me prolongar muito, espero que vocês gostem. Quem gostar, beleza. Quem não gostar, beleza também. Antes de tudo, o primeiro lugar que eu gostaria de. Eu fiz uma lista aqui de coisas que eu preciso abordar nesse vídeo. A primeira coisa que eu pretendo, que vou abordar agora nesse vídeo, é primeiramente agradecer. Tanto pelo andamento, digamos assim, do grupo no Discord, que eu assumo que quando eu criei o grupo no Discord eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu achava que ia ter muito adolescente retardado, para resumir para resumir uma frase. E acabou que não tem tantos, tem alguns ali que de vez em quando mandam um negócio ali babaca e tal, mas não é um negócio muito generalizado, são exceções. A maioria do pessoal que está lá no grupo do Discord são pessoas idôneas, por assim dizer, ou pelo menos pessoas normais, que é o que eu queria, sabe? Pessoas que não vão pra lá pra tentar ficar pagando de ed, sabe, de diferentão, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa, eu gostaria de dizer que eu estou surpreso. Eu gostaria de agradecer a cooperação de alguns de vocês com relação ao grupo do Discord. Gostaria de agradecer também a um certo pessoal, não são muitas pessoas, obviamente, até porque eu sei que meu público, a maioria das pessoas são pessoas meio perdidas, entre aspas, na vida e tal. Aliás, a ideia desse podcast veio também justamente para esse pessoal que está mais perdido na vida, na área de relacionamentos em especial. Mas enfim, teve um pessoal aí que me mandou um dinheiro via Pix e tal. Talvez para, como eu disse, para tentar mostrar que aprecia meu canal, para tentar me ajudar de alguma forma, enfim. Então eu gostaria de agradecer para essas pessoas que me mandaram dinheiro via Pix. E quem quiser continuar mandando, mande, eu agradeço de qualquer forma. E como eu disse lá naquele podcast de retorno e tal, podcast não, vídeo, né? Porque agora até agora eu só gravei vídeos. Qualquer ajuda que vocês me mandarem nesse sentido tanto será apreciada, quanto também me ajudará a manter isso daqui e a me manter motivado para continuar isso daqui, diga-se canal e diga-se produzir pro conteúdo para cá, porque querendo ou não, vir aqui gravar e blá blá e tal, consome tanto tempo quanto energia que eu poderia estar usando para fazer outras coisas, inclusive jogar poker, em especial jogar poker, que é meu sustento atual. Mas enfim, então é isso, gostaria de agradecer a todo mundo. Eu assumo que a cooperação, digamos assim, de vocês tem me não é assustado, não é a expressão, tem me surpreendido positivamente, vamos colocar assim. Então, por isso, agradecimento. E agora vamos lá, já está com quase 5 minutos e até agora eu não comecei o assunto do vídeo. Vamos lá agora para o assunto mesmo desse vídeo, que tratará sobre lógica. Esse vídeo será dividido em duas partes. Primeiro, a parte da lógica dos relacionamentos humanos, em que eu vou falar bastante sobre a lógica em si mesma, que é algo invisível, mas que existe. Existe sim uma lógica por trás dos relacionamentos humanos. Eu vou falar principalmente nessa primeira parte sobre lógica e solipsismo. E na segunda parte eu vou falar sobre estética. A primeira parte
será relativa ao que nós nos sentimos atraídos, não apenas na esfera de relacionamentos humanos, mas principalmente na esfera de relacionamentos humanos. E a segunda parte, que é a parte de estética, vai ser para o que nós atraímos de fato, pelo menos assim, em primeira instância, a priori, vamos colocar assim, de maneira mais imediata. A estética tem um papel vital em definir aquilo que nós atraímos, vamos colocar assim, de maneira bem simplificada. Então a primeira parte vai ser para falar sobre o que nos atrai e a segunda parte vai ser para falar sobre o que nós atraímos. Então, um é um movimento para fora e outro é um movimento para dentro, vamos colocar assim. Enfim, então vamos começar. Existe uma certa lógica, digamos assim, que rege não apenas os relacionamentos humanos, mas toda a vida humana como um todo. Essa lógica é o que eu chamo, é o que vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar, de solipsismo, que é basicamente o conjunto de leis e regras internas que regem a nossa existência. Todos nós temos uma certa lógica que rege a nossa vida, mesmo que a gente não enxergue isso, mas nós temos. A gente não faz as coisas que a gente faz na base da aleatoriedade, a gente não acredita nas coisas que a gente acredita na base da aleatoriedade, a gente não... a nossa existência não é calcada, baseada na aleatoriedade, ela é baseada em um conjunto imenso que muitas vezes nós não vemos, de regras que simplesmente nós, por muitas vezes, não conseguimos fugir. O solipsismo é, de certa maneira, implacável, digamos assim. Ele está em toda parte, ele é tudo aquilo o que nos rodeia. Nós estamos e somos rodeados o tempo inteiro, tanto pelo solipsismo quanto nós somos o solipsismo. Eu não vou entrar muito a fundo aqui sobre definição de solipsismo e tal, até porque eu já fiz isso pra caralho, e quem ainda não estiver inteirado, tem o PDF que eu escrevi, o Ideia, tá na descrição do vídeo lá, é bem mais abordado, bem mais a fundo do que eu tô falando aqui. Enfim... e todos nós, por nós temos um conjunto de regras / lógica interna, nós tendemos a acreditar que esse conjunto de regras / lógica é o correto. Por quê? Porque esse conjunto de regras / lógica, ele não é calcado no nada. É o que eu falei, ele não é pautado na aleatoriedade, não é pautado no 1 mais 1 é igual a 3. Não, ele é pautado em uma série de fatores que eu também não vou entrar aqui para explicar, leiam lá o Ideia, mas que são fatores pra caralho que ajudam a explicar o comportamento de tal indivíduo. O que eu quero falar, de maneira resumida, o que eu quero dizer aqui é que ninguém age pela aleatoriedade. Mesmo um indivíduo que seja completamente desprovido de autoconhecimento, ele tem uma lógica interna. Eu vou dar um exemplo bem extremamente simples do que eu estou querendo falar. Ninguém em sã consciência, por exemplo, pratica automutilação. Ou pratica, por exemplo, atitudes ou esportes que colocam a vida dessa pessoa em risco iminente. Por assim dizer, existem pessoas que praticam automutilação? Sim, existem, mas são minoria, são exceção. Assim como existem pessoas que praticam esportes muito perigosos, que obviamente também são minoria. É, sei lá, 1% da população humana. 1% da população humana que pratica automutilação e coisas do tipo. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, e isso eu estou falando do solipsismo no nível mais baixo de todos, que é o nível biológico, todos nós possuímos uma série de regras. E o solipsismo no nível biológico, ele impera a nossa autoproteção. Esse é um dos preceitos mais básicos da existência, não apenas do ser humano, mas de qualquer ser vivo. É a autoproteção, é proteger a própria vida. Então, por exemplo, é aquele velho exemplo do precipício, do penhasco. Qualquer pessoa, pode ser pessoa, cachorro, qualquer ser, tirando um pássaro que consegue voar, qualquer ser que está diante de um precipício vai cagar nas calças, vai olhar para o precipício e já recuar. Por quê? Porque nós temos, e isso é de maneira mesmo inconsciente, um preceito a nível biológico, um solipsismo a nível biológico, que impera que nós não devemos morrer, nós não devemos atentar contra a nossa própria vida. Então, assim, mesmo que nós não entendamos, que nós não soubéssemos que nós temos esse instinto de autopreservação, ele está ali, ele é um fato incontestável.
Então, para citar esse simples exemplo de que nós não praticamos automutilação, pelo menos não as pessoas sãs de cabeça, aí existem os probleminhas de cabeça, as pessoas que têm depressão e tal, mas essa é outra questão. O que eu estou falando é que as pessoas minimamente saudáveis não praticam automutilação e nem praticam atividades que podem colocar a vida dela muito em risco. Por quê? Porque mesmo inconscientemente, nós sabemos que esse tipo de atividade, seja automutilação, seja praticar algo que coloca a nossa vida em risco, vai contra um preceito nosso. Então, só para ilustrar um exemplo assim bem simples de que nós seguimos um conjunto de regras pré-estabelecidas, não exatamente pré-estabelecidas, no caso da biologia sim, ela é pré-estabelecida, mas nós, com o passar das nossas vidas, nós vamos desenvolvendo uma série de comportamentos, crenças, hábitos, que simplesmente conforme o tempo passa, eles mais se solidificam e mais difícil eles ficam de mudar de qualquer maneira. É aquilo que eu falei também, se não me engano, no vídeo anterior. Quanto mais velho o indivíduo fica, mais difícil é dele mudar. Um exemplo claro disso, uma prova empírica clara disso, é os idosos, os velhos. Praticamente todos os velhos são velhos, não exatamente teimosos, uma gigantesca parte deles são, mas todos os velhos têm uma dificuldade gigantesca em mudar. Por exemplo, em fazer qualquer coisa que fuja da rotina deles. Sei lá, por exemplo, vamos supor uma idosa que costura. Se você quiser ensinar para essa idosa outra forma de costurar, completamente diferente de tudo aquilo que ela está acostumada, ela provavelmente vai negar, vai rejeitar aquilo que você está tentando passar para ela e ela vai continuar costurando da maneira como ela sempre costurou. Por quê? Porque solipsismo, porque aquilo ali já está consolidado de maneira muito aprofundada em cima dela. Sabe? Aquilo ali manteve um passatempo para ela durante, sei lá, 70, 80, sei lá quantos anos da vida dela. Então não adianta você querer, e não há mais espaço tanto no cérebro dela para apreender algo novo, quanto também no solipsismo inerente da pessoa. E isso eu estou falando assim, ela não sabe disso, isso é de maneira inconsciente mesmo. Ela simplesmente não há mais espaço tanto na cabeça dela quanto no ser como um todo dela para conhecimentos novos, ou para simplesmente para uma quebra, entre aspas, de paradigma. Então, assim, nós temos essa tendência muito clara a seguir padrões, por assim dizer. E seria muita ingenuidade da nossa parte, e aí é que começa a entrar o assunto de fato, o assunto desse vídeo de fato, seria muita ingenuidade da nossa parte a gente achar que as pessoas com as quais nós nos relacionamos, que elas não têm nada a ver com isso, que elas não têm nada a ver com o nosso solipsismo. Muito pelo contrário, as pessoas com as quais nós nos relacionamos revelam muitas características de nós mesmos. Então, por exemplo, para citar um exemplo assim bem simples, um indivíduo, por exemplo, que é um drogado qualquer, sei lá, um indivíduo aí adolescente, drogado, perdido e tal. Você acha que esse indivíduo vai fazer a amizade, por exemplo, com, sei lá, um cara que passa 12 horas por dia lendo e que é um acadêmico e que dedica a vida dele a conhecimento e que, tipo, nunca nem usou droga, às vezes nunca nem transou, é virgem e tal? Você acha que um drogado adolescente degenerado, enfim, padrão qualquer, vai conseguir ter uma relação de amizade com esse outro sujeito, um sujeito que passa o dia lendo, que simplesmente não tem interesse nenhum parecido com o que o adolescente tem, o adolescente drogado tem, que dedica a vida dele ao estudo e ao conhecimento, à academia, seja lá o que seja. Enfim, esses dois indivíduos que têm entre aspas, o mindset completamente diferente. Você acha que seria possível existir uma amizade entre esses dois indivíduos? É óbvio que não. No máximo eles poderiam ter algum tipo de contato assim bem supérfluo, bem de tipo, eu preciso de algo que você pode me dar, então você me dá e aí ponto, acabou. Mas não existiria uma amizade no sentido mais profundo, entre aspas, da coisa, mais profundo do termo. É impossível existir amizade entre duas pessoas que têm interesses completamente diferentes e que têm, mais ainda, valores, principalmente valores completamente diferentes. E aí é que eu entro de fato no assunto desse vídeo.
nós tendemos a nos relacionar tanto a nível amoroso, quanto a nível de amizade, quanto a nível de aliança que eu quero dizer de tipo é de simplesmente você utilizar aquela pessoa para um determinado fim, sim, bem utilitarista mesmo. Enfim, nós tendemos a nos aliar de uma maneira geral, não, e aqui eu estou falando, não, como eu disse, não apenas no aspecto amoroso, mas também em outras esferas, nos relacionamentos humanos como um todo, nós tendemos a nos aliar com pessoas indivíduos que têm valores semelhantes aos nossos. Nós nos sentimos naturalmente atraídos por aquilo que é semelhante a nós mesmos. Isso pode ocorrer tanto antes que queiram, mas eu não sou assim, que queiram, sei lá, tentar me refutar. Isso acontece tanto a nível consciente quanto inconsciente. E eu diria até que a maioria das pessoas sente atração pelo que elas sentem de maneira inconsciente. Elas não sabem por que elas sentem atração por tal pessoa. Elas não sabem por que elas querem ser amigo de tal pessoa. E isso resulta basicamente de uma falta extrema de autoconhecimento. Autoconhecimento é vital. É o que eu já falei aqui em outros vídeos. Autoconhecimento é provavelmente o principal dos conhecimentos que qualquer indivíduo tem que ter. É o autoconhecimento. Eu diria que é o mais importante para qualquer indivíduo. Para mim, para você que está assistindo, para tua mãe, para tua avó. Qualquer indivíduo existente deveria, como forma de buscar, caso a pessoa busque o conhecimento de fato, ela deveria, em primeiro lugar, buscar o conhecimento de si mesmo. Mas enfim, indivíduos que possuem autoconhecimentos semelhante a zero, vamos colocar assim, eles podem achar que eu sou apaixonado por tal pessoa, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é fruto da aleatoriedade. Aí é que tá. Muitas pessoas se sentem atraídas por outras pessoas por mera e simples... Aí é que tá, pera, calma. O aspecto principal que nos faz nos sentir atraídos pela outra pessoa demonstra aquilo que nós somos. Então, por exemplo, vamos supor que eu sei que a maioria generalizada da humanidade é isso. Vamos supor que os indivíduos escolhem para relacionamento amoroso e sexual indivíduos que eles acham a aparência física bonita. Vamos supor um indivíduo que seja assim, ou seja, sei lá, 80% da humanidade, mas enfim. Vamos supor que o indivíduo escolhe para a relação tanto amorosa quanto sexual, ele escolhe indivíduos com base apenas na aparência. Esse indivíduo, por mais que você possa dizer que não dá para inferir muitas coisas de quem é esse indivíduo através dessa escolha dele, eu digo que dá, sim. Por quê? Porque simplesmente faz parte da natureza do indivíduo, demonstra o caráter do indivíduo, aquilo pelo qual ele se sente mais atraído no outro. Então, por exemplo, se tem um homem que ele escolhe mulher só por causa da beleza física, esse homem para mim já é claramente um homem da última casta, a casta mais baixa de todas. Na verdade eu tô pulando aqui os assuntos, porque não era para eu falar de casta agora, mas resumidamente, existem várias castas, que eu vou entrar daqui a pouco nas castas, e a última das castas, a casta mais inferior, por assim dizer, é a casta daqueles que estão ligados somente ao material, ao físico, por assim dizer. Então, por exemplo, pessoas que escolhem seus parceiros só por conta da aparência física, porque aquela pessoa é bonita, ou porque aquela pessoa é gostosa, falando assim bem de maneira vulgar mesmo, são pessoas que tendem a ser pessoas da última casta, a casta dos prazeres físicos, por assim dizer. Por quê? Porque para essas pessoas, o argumento principal para elas estabelecerem uma relação tão profunda, entre aspas, no nível amoroso, sexual, seja lá o que for, o único argumento ser o fator carnal, o fator físico, isso já demonstra que a pessoa por si só possui uma grande ligação com o físico. E, obviamente, isso é ao contrário das pessoas, por exemplo, que buscam intelectualidade, as pessoas da primeira casta, as pessoas da casta mais intelectual. As pessoas da casta mais intelectual, não estou falando que elas não ligam para a aparência física. Isso, na verdade, quase que não existe. Isso é uma utopia e eu vou chegar na última parte, na parte de estética, para falar sobre a importância da aparência. A estética, a aparência é importante, sim. Por mais que a gente escute aquele lero-lero de não julgue o livro pela capa, enfim, eu já vou entrar nessa parte. Mas a estética, a aparência física é importante, sim. Só que
as pessoas da primeira casta, que como eu disse, eu vou entrar nas castas daqui a pouco, elas tendem a não escolher apenas pela aparência física, muito pelo contrário. A aparência física é sim um valor importante para praticamente todas as pessoas, seres humanos comuns possíveis, mas as pessoas, por exemplo, da casta intelectual, elas têm um valorando, elas têm um juízo de valor muito maior sobre a intelectualidade da pessoa, ou pelo o simples fato da pessoa conseguir usar o cérebro, do que o corpo físico. O corpo físico tem essa importância, enquanto que a intelectualidade, ou o simples fato da pessoa estar aberta a novas ideias, ou o simples fato da pessoa usar o cérebro, é um argumento muito mais importante para as pessoas que são um pouco mais intelectuais, por assim dizer. Enfim, o simples fato de alguém se interessar por X ou por Y ou por Z, por si só, já demonstra a natureza implícita de tal pessoa. Então, quanto mais a pessoa só se interessa pelo físico, mais ela é uma pessoa provavelmente de baixa intelectualidade, enquanto que quanto mais a pessoa se interessa por coisas que vão além do físico, mais ela é uma pessoa mais propensa a estar mais evoluída, assim, em termos intelectuais, por assim dizer. Enfim, cada uma das castas possui suas características e suas implicações, por assim dizer, que eu vou começar a entrar agora. Mas antes de começar a entrar no assunto das castas, eu vou falar agora sobre a mentira, que era justamente o que era só para eu falar nesse vídeo, mas que eu acabei mudando. A tal da mentira do dedo podre. Algumas pessoas, tipo, principalmente homens, talvez nunca tenham ouvido falar dessa expressão, dedo podre. Mas essa expressão, dedo podre, é uma expressão particularmente difundida, principalmente entre mulheres. O que significa dedo podre? Dedo podre é uma expressão utilizada para pessoa que só escolhe parceiros ruins para se relacionar, vamos colocar assim. É a pessoa que só se relaciona com merda, basicamente, só se sente atraída por merda, vamos colocar assim. E o que eu gostaria de falar é que simplesmente o dedo podre não existe. O dedo podre é uma grande mentira. O dedo podre é uma grande autojustificação e autoproteção contra a autocrítica. Por quê? Porque se nós nos sentimos atraídos, no fundo, nós nos sentimos atraídos pelo que nós somos, pelo que nos contempla, pelo que é semelhante a nós na escala de valores, logo a outra pessoa pela qual eu me sinto atraída é um espelho de mim mesmo. Se a outra pessoa não tivesse absolutamente nada em comum comigo, eu provavelmente não sentiria atração nenhuma por ela. Nós temos que ter um conjunto, seja de características, seja de valores, que nos liguem às outras pessoas. Até em termos, por exemplo, daquele filme lá do 500 Dias com Ela, que é tipo pessoas que têm gostos semelhantes. Pessoas que têm gostos semelhantes não necessariamente são pessoas que são tipo o amor da sua vida, mas ele toca num ponto que tem certa verdade. Nós precisamos de gostos semelhantes para desenvolver alguma espécie de relacionamento mais longínquo e mais aprofundado, por assim dizer. Um exemplo assim bem simples e bem banal do que eu quero dizer. Vamos supor um indivíduo tipo eu, por exemplo, que tem um exemplo bem assim que qualquer um consegue entender mesmo, gosto musical. Um indivíduo tipo eu. O gosto musical de uma pessoa revela bastante entre aspas, do mindset que a pessoa tem. Eu acredito que certas pessoas que escutam X estilo musical possuem, por consequência, X características pessoais, enquanto que outras pessoas que escutam Y gênero musical têm Y características. Mas isso é assunto para outra hora. Mas enfim, resumidamente, vamos supor um indivíduo como eu, um indivíduo que escuta harsh noise e música experimental. E ele passa o dia inteiro ouvindo isso, harsh noise e música experimental. Você consegue imaginar um indivíduo que escuta esses gêneros musicais, harsh noise e experimental, tendo um desenvolvimento, tendo um relacionamento a longo prazo, com uma loira odonto que escuta sertanejo? Uma loira odonto padrão que faz faculdade particular e escuta sertanejo? E vai pra balada e sertanejo, funk, sertanejo. É óbvio, eu nem preciso me estender muito. É óbvio que é impossível um relacionamento a longo prazo, a longo termo, entre um indivíduo que curte harsh noise e experimental e uma loira odonto do sertanejo. É
é óbvio que é impossível existir um relacionamento desse tipo. Óbvio que eles podem, sei lá, ocasionalmente se pegar e se comer e uma transa assim rápida e quem sabe até tentar um relacionamento que vai durar um mês e acabou. É óbvio, sim, pode acontecer. Ninguém tá falando que isso não pode acontecer. Mas a nível de relacionamentos mais significativos, por assim dizer, é praticamente impossível. Eu não consigo imaginar de fato, porque simplesmente o solipsismo de um é extremamente diferente do solipsismo de outro. É impossível que alguém que curte Harsh Noise consiga se relacionar amorosamente com uma loira odonto de sertanejo. Eu me permito dizer que é impossível, vamos colocar assim. Então, o tal do dedo podre, na verdade, ele ilustra uma incapacidade da pessoa tanto de olhar para si mesma e de reconhecer os próprios erros, quanto também uma incapacidade de analisar os próprios erros e não repeti-los. Porque assim, vamos supor que você é uma pessoa que já teve vários relacionamentos fracassados. Você tem, sei lá, 5 ex-namorados, por exemplo. Você é uma mulher e tem 5 ex-namorados. Se você é uma mulher que tem esses 5 ex-namorados e você nunca, em nenhum momento, você parou para analisar tipo, o que deu errado nesses namoros, independente de se um namoro durou 1 mês e outro 10 meses e outro 2 anos, independente de quanto tempo durou, embora o tempo que cada um durou seja algo importante, algo que pode sim revelar em algumas coisas em alguns casos. Mas enfim, independente do que aconteceu em cada namoro. Se você é uma pessoa, por exemplo, que você vive fracassando nos namoros e mesmo assim você continua tendo-os, e tipo, você termina um namoro e já vai pra outro, e termina o outro e vai pra outro, e termina o outro e passa um mês e já tá em outro. Se você é uma pessoa desse tipo, isso por si só tanto demonstra em si que você logicamente tem dedo podre sim, mas também demonstra que esse dedo podre é a mesma coisa que falar que a água é molhada. Você está falando para si mesma, eu sou podre e é isso. Você está falando algo auto-evidente. Por quê? Porque você é uma pessoa que você não tira um tempo para si mesma para analisar o que você está fazendo, independente de se a culpa foi sua, ou da outra pessoa, ou do relacionamento em si, independente. Mas uma pessoa, por exemplo, que ela tem vários relacionamentos, fracassa nesses vários, e ela não tira um tempo para si mesma para analisar, tipo, o que eu tô fazendo, o que deu errado, será que fui eu que fui cuzona, será que fui eu que fiz alguma merda? Se uma pessoa simplesmente tem um monte de relacionamento fracassado e continua tentando se relacionar sem mudar nada, sem mudar a fórmula do que ela está seguindo, o tal do dedo podre não existe. Por quê? Porque a pessoa é que é podre. Não é que seu dedo é podre, é que você como um todo é podre. Simples assim. Então assim, sem contar que, por exemplo, uma loira odonto padrão que escuta sertanejo. Ou seja, uma pessoa que para mim claramente está na casta mais baixa de todas, a casta do físico. E do prazer físico e casual, por assim dizer. Essa pessoa, com toda certeza, pelo estereótipo dela, pelo mindset dela, por quem ela é de maneira mais aprofundada, nunca que ela vai conseguir, tendo essa cabeça que ela tem, de ser loiro, odonto, sertanejo, balada, enfim, nunca que ela vai conseguir se relacionar com um cara mais intelectualizado. Por exemplo, eu. Não estou falando que eu sou o maior intelectual do mundo, não. Eu só estou utilizando eu como uma pessoa um pouco mais intelectualizada, vamos colocar assim. Eu nunca me relacionaria com uma loira odonto sertanejo, nunca. Por 2 fatos simples. Primeiro, eu não sinto atração nenhuma por esse tipo de gente. E segundo, cara, eu tenho consciência de que esse tipo de gente é extrema. Eu tô aqui, esse tipo de gente tá ali. Existe uma diferença enorme. Sabe? E é aquele papo de que os opostos se atraem, isso é uma lei da física, isso não se enquadra nos relacionamentos humanos. Pelo contrário, os iguais se atraem. E é por isso mesmo que o dedo podre não existe. Enfim, mas voltando pro lance da loirodonto. Eu, que sou uma pessoa um pouco mais intelectualizada, vamos colocar assim, eu não conseguiria ter um relacionamento, e eu tenho consciência disso, de que eu não conseguiria ter um relacionamento com alguém que é, entre aspas, da última casta, da casta do relacionamento só físico, carnal e ponto, acabou. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu valorizo também o intelectual. Quando eu vou escolher uma parceira, seja uma parceira, se for só sexo, aí talvez não.
Mas se for uma parceira para um relacionamento de fato, um relacionamento amoroso, sexual e de longo prazo, enfim, eu não escolho a pessoa só pela aparência física dela. A aparência é importante? Sim, certamente. Eu nunca que eu vou namorar uma pessoa que eu acho feia ou horrível. Nunca. Mas, para nutrir um relacionamento que vai durar anos, eu tenho consciência advinda de tanto de autoconhecimento quanto do próprio fruto da intelectualidade, de que só o físico não é o suficiente para manter um relacionamento por anos. Só o sexo não é o suficiente para manter um relacionamento por anos. Então, uma pessoa que escolhe seu parceiro só pelo atributo físico é uma pessoa que está falando pura e simplesmente, mesmo que de maneira inconsciente, ela está assumindo para si mesma que o relacionamento dela é só sexo. Por quê? Porque se só o físico importa, nada importa o psicológico, o intelectual, o que há de mais elevado no ser humano e tal. O que resta para nós é não aproveitar o que está mais em cima, que é o mais intelectual, por assim dizer, e só aproveitar o que está mais embaixo, o que é mais simples, o que é mais biológico, o que é mais carnal, que é o quê? O sexo. Então, enfim, para resumir a história, esse lance de dedo podre, que principalmente as mulheres mais comuns, tendem a utilizar essa expressão. Eu não arranjo ninguém porque eu sou dedo podre. Eu não dou certo com ninguém porque eu sou dedo podre. Na verdade, você por inteira que é podre. Não existe essa de, meu dedo é podre. O seu corpo inteiro é podre. Se você escolhe um parceiro só pelos atributos físicos, ou se você escolhe um parceiro sem analisar direito quem é esse parceiro, tipo, você conhece o cara ontem e hoje você já tá namorando ele. Você conhece o cara ontem e hoje você já tá transando com ele. Isso por si só já demonstra o teu tipo de caráter, que é um tipo de caráter extremamente baixo, extremamente carnal, por assim dizer. Pela própria natureza do solipsismo, nós tendemos a nos aproximar daquilo que é semelhante a nós. E se você é uma pessoa que só se relaciona com gente podre, logo, provavelmente, há algo de podre em você. É lógica. É o que está escrito no título do vídeo. Lógica e estética nos relacionamentos humanos. É lógico. Assim como 1 mais 1 é igual a 2, o semelhante se atrai com o semelhante. Não tem como alguém que curte harsh noise se sentir atraído por alguém que escuta sertanejo. Não tem como, sabe? Enfim, então, só para terminar, dedo podre não existe. Se você só se relaciona com pessoas ruins, há algo de ruim em você. Seja na tua falta de autoconhecimento, seja na tua personalidade mesmo, seja na tua não austeridade para escolher alguém para relacionamento. Porque relacionamento, principalmente de namoro para cima, é algo sério. Se você escolhe pessoas para namorar na base da brincadeira, isso já revela muito sobre o seu caráter. Porque tem certas coisas, um relacionamento sério é uma delas, a própria expressão já diz relacionamento sério. Se você escolhe uma pessoa para um relacionamento sério na base da brincadeira, enfim, eu acho que já é aparente o teu nível de imbecilidade. Eu não tô falando aqui para tentar ofender ninguém, tô falando aqui da maneira mais óbvia possível, sabe? Se você não enxerga isso em você mesmo, é porque você é muito hipócrita para isso, o que é mais uma característica das camadas mais baixas, das castas mais baixas. Mas enfim, eu falei pra caralho de castas e acabei não falando sobre o que são as castas, então vamos entrar aqui nas castas. Isso daqui, agora que eu vou falar de castas, isso daqui é só a título de melhor compreensão daquilo que eu estou querendo passar. Isso não é uma verdade absoluta. Eu vou me utilizar aqui do conceito de castas estabelecido por Platão na República de Platão. Na República de Platão, que ela se estende, as castas se entendem até para esse aspecto amoroso, vamos colocar assim. O Platão fala de outros aspectos que não o amoroso. O Platão não fala muito de amor, ele fala muito no banquete do amor, mas na República, o próprio livro já diz, a República é um livro muito mais político, vamos colocar assim, do que de relacionamentos humanos, a esfera dos relacionamentos humanos e tal. Mas enfim, na República de Platão, Platão basicamente divide a humanidade inteira em 3 castas. Como eu disse, eu estou fazendo isso a título de simplificar o que eu quero dizer. Eu não estou falando que essas castas são algo absoluto. Eu considero até essas castas algo um tanto quanto simplista.
por assim dizer, eu se eu pudesse fazer uma outra classificação eu faria. Mas a título de facilitar aqui as coisas, blá, blá, enfim, eu vou utilizar aqui as castas de Platão, da República de Platão. O Platão, basicamente, na República, ele divide a humanidade inteira em 3 castas. A primeira casta, a mais baixa de todas, a casta do carnal, que é basicamente a casta das pessoas que são muito ligadas aos prazeres carnais, diga-se também sexuais, por assim dizer. É a casta do sexo, drogas e putaria, vamos colocar assim, que é a classe dos artesãos. É a classe das pessoas que não tem nenhum talento muito inerente, que não tem... é a classe das pessoas comuns que não tem nada que as destaque, vamos colocar assim, e que o principal prazer da vida delas é o sexo. Isso não mudou nada até hoje, né? Você vai nas periferias, baile funk, putaria, sexo e diversão, é isso. Mas enfim... A camada mais baixa, que é a camada dos artesãos, que é a camada das pessoas que são muito ligadas aos prazeres carnais e sexuais, de uma forma geral. Tem a segunda camada, que é a camada das pessoas do desenvolvimento físico, é a camada dos guerreiros, basicamente. É a camada das pessoas que buscam desenvolvimento físico. Enquanto que, por exemplo, as pessoas da primeira camada, elas não buscam desenvolvimento em esfera nenhuma, as pessoas da segunda camada, que é a camada dos guerreiros, como eu acabei de falar, são as pessoas que buscam o desenvolvimento físico. Então as pessoas da segunda camada é os típicos cara que vai na academia e passa 12 horas na academia. É os caras bombados, os caras bodybuilder, essas porra aí. É os caras da segunda camada, que é os caras que se desenvolvem fisicamente, mas muito pouco intelectualmente. E aí é que tá. E aí a terceira camada é justamente a camada mais avançada, vamos colocar assim, de todas, a camada mais nobre, definida por Platão, é a camada dos intelectuais, que é o próprio nome já diz. A terceira camada é a camada das pessoas que se preocupam mais com questões do conhecimento, com pessoas que leem bastante. Não estou falando que só de você ler bastante você já é intelectual. Enfim, eu estou me utilizando aqui de estereótipos. Então o estereótipo para a primeira camada seria o cidadão comum, o cidadão que não tem um corpo fudido e nem tem um intelectual fudido, é um cidadão que não tem nada que o destaque. O cidadão da segunda camada é o cidadão que o corpo dele é o destaque dele. Tipo, o que diferencia... Algumas pessoas podem perguntar o que diferencia o cidadão da primeira com o da segunda camada, sendo que eles são muito ligados ao corpo. Aí é que tá, um é ligado ao corpo no sentido de desenvolver o próprio corpo, que é o da segunda camada, enquanto que o da terceira camada é ligado ao corpo só no sentido de prazeres que o corpo pode prover para ele. Então ele não se importa em desenvolver o próprio corpo, ele não se importa em ir pra academia e puxar ferro, ele não se importa em se tornar uma pessoa forte, ele não se importa, ele só quer saber de gozar e sexo e acabou. Então, os cidadãos da segunda camada têm essa vantagem, vamos colocar assim, sobre os da terceira, que eles se importam não apenas com o gozo físico, quanto também com se olhar no espelho e falar, porra, meu corpo é foda, atingi aqui, porra, tô gigante, sabe? Então ele se importa não apenas em gozar com o próprio corpo, mas também em desenvolver o próprio corpo. Essa é a principal diferença / vantagem da segunda casta para a primeira. Enquanto que a terceira casta, a mais intelectual, é basicamente o sujeito nerdola que passa o dia estudando, que se preocupa com questões de conhecimento. Enfim, enfim, quem deu essa definição, como eu disse, foi Platão em A República. Se você não gostou, vai reclamar, inventa uma máquina do tempo, volta 3.000 anos e vai lá reclamar com Platão. Eu vou utilizar a analogia das castas para melhor entendimento do que eu quero dizer e para melhor ilustração da lógica que eu quero demonstrar aqui. Uma pessoa que está na terceira casta, ou seja, a casta mais baixa de todas, com muita frequência, por ela ser uma pessoa puramente ligada aos prazeres carnais, aos prazeres físicos, com muita frequência ela vai escolher o parceiro só com base nos prazeres carnais e físicos que essa pessoa pode propiciar a ele ou ela. Então, assim, quando alguma pessoa chega pra mim e fala, eu namoro com essa pessoa porque ela é muito bonita, gostosa, qualquer coisa do tipo, automaticamente eu já vejo essa pessoa que essa é uma pessoa, em termos de intelectualidade, da última casta. Por quê? Porque ela tá falando que o valorando máximo pra ela, em termos de relacionamentos físicos, amorosos, sexuais, etc., é o corpo. E qual que é a camada que é mais ligada ao corpo? A terceira camada.
Então, assim, quando uma pessoa escolhe a outra pessoa só porque, é bonita, para falar assim, bem grosso modo, terceira camada. E isso, por si só, já tem implicações em que tipo de relacionamento essa pessoa vai ter. Quais tipos de implicações, por exemplo? E aí é que o negócio começa a ficar um pouco mais hardcore, embora seja bem longe do hardcore de Kant, sei lá. Enfim, um hardcore bem baixo, vamos colocar assim. Enfim, pessoas que são da última camada, por serem pessoas que são muito ligadas aos prazeres carnais, elas têm uma tendência muito maior a cometer deslizes no relacionamento do que pessoas, por exemplo, em comparação da primeira camada, a camada mais intelectual. Por quê? Porque como a última camada é muito ligada aos prazeres carnais, se torna extremamente lógico, se torna extremamente ato e consequência, 1 mais 1 é igual a 2, que essa pessoa da última camada, por se relacionar com pessoas que também são da última camada, seja, por exemplo, mais traída do que uma pessoa que esteja na primeira camada. Por quê? Porque as pessoas da última camada valorizam, acima de tudo, o prazer carnal. E isso, por si só, já faz com que as pessoas dessa camada estejam muito mais tendentes a trair o seu parceiro em comparação com pessoas, por exemplo, da primeira camada. Eu não estou, antes que venham me falar que eu estou estabelecendo uma regra, eu não estou falando que não existe, por exemplo, traição entre casais intelectuais. Não estou falando que isso não existe. Óbvio que pode existir. E óbvio também que pode existir, por exemplo, casais fiéis que só são ligados pelo sexo. Pode existir? Pode. Mas via de regra geral, não é uma realidade em boa parte dos casais. O que eu vejo por aí é que as pessoas que são muito estereotipadas em sexo e drogas e putaria e tal, são as pessoas que mais traem. Enquanto que as pessoas que são as mais, entre aspas, inteligentes, as mais intelectualizadas, são as que têm uma tendência menor a trair. Por quê? Porque elas têm uma tendência menor a valorizar o gozo físico, a valorizar o sexo. Não é que o sexo não tem importância para as pessoas da camada mais intelectual, óbvio que tem. Mas não é, tipo, o sexo não é um negócio tipo, meu Deus do céu, sexo. Esse lance de sexo, meu Deus do céu, isso é algo mais da camada mais baixa. Por quê? Porque é o que essa camada mais valoriza, é o que essa camada mais gosta. Pra que eles se relacionam? Pra transar, só isso. Eles não estão se relacionando com a outra pessoa pra conhecer a pessoa, pra passar a vida com a outra pessoa, pra tipo, tentar desenvolver um laço real com a outra pessoa, algo até um pouco metafísico com a outra pessoa, de ser uma ligação, sabe, que estava escrita no destino e ficar, sabe, divagando sobre isso com a outra pessoa. Eles não estão num relacionamento para fazer isso com a outra pessoa. Eles estão num relacionamento para quê? Para transar e acabou. Então é extremamente óbvio que entre pessoas dessa casta, camada mais baixa, haja um índice muito maior de traições do que entre casais da primeira casta, vamos colocar assim. Enfim, o tipo de pessoa com o qual você se relaciona já traz uma série de implicações. Se você é uma pessoa que se relaciona com uma loirodonto da vida, por exemplo, a chance de você ser traído é muito maior do que você se relaciona com, sei lá, uma guria que faz, não sei, uma guria que passa o dia em casa lendo livro e tal, e que tem poucos amigos e é tímida e tal. Esse tipo de pessoa, por si só, pela própria natureza, eles tendem a valorizar mais o parceiro em si do que o ato carnal com o parceiro. Então, enquanto que no relacionamento loirodonto é meio que a relação invertida, o que importa mais é o gozo do parceiro, do que o gozo que eu obtenho com o parceiro, do que o parceiro em si. Então a traição nesse sentido fica muito mais evidente, fica muito mais provável do que quando você valoriza o seu parceiro por quem ele é, vamos colocar assim. Enfim, então resumidamente, com quem você se atrai e em qual casta, vamos colocar assim, você está, ajuda a ter uma noção ou implica naquilo que você vai colher durante o seu relacionamento. Aí algumas pessoas podem me falar: Thiago, eu sou uma pessoa que eu me reconheço, eu reconheço que eu estou na última camada, eu ligo muito para sexo para mim é extremamente vital, importante, os meus relacionamentos giram em torno de sexo, mas eu não gostaria de ser assim, eu gostaria de ser um cara um pouco mais intelectual, até porque, sendo assim, talvez eu acharia uma mulher melhor para mim, uma companheira, um companheiro melhor para mim. E aí é que tá.
Eu tenho uma notícia ruim para você que gostaria de sair, entre aspas, de casta e sair de mindset. Eu, particularmente, assim como os filósofos gregos, assim como o próprio Platão e até quem o sucedeu, o Aristóteles, eu acredito no inatismo. O que isso quer dizer? Eu acredito que nós, seres humanos, nós nascemos com um certo padrão, um certo mindset, um certo solipsismo, como você queira chamar, e nós, ao longo da nossa vida, nós não mudamos. Não é que nós não mudamos, mas assim, mudanças superficiais podem acontecer, mas mudanças profundas não podem acontecer. Então assim, se você é uma pessoa que está na última casta, eu particularmente acredito que você não pode sair da última e ir para a primeira casta. Por exemplo, ou você é uma pessoa da segunda casta, você não pode sair da segunda e ir para a primeira. Eu acredito que você pode sair da segunda e ir para a terceira, porque eu acredito que as pessoas podem se rebaixar ao ponto de descer uma casta, infelizmente. Mas eu não acredito que a pessoa pode subir ao ponto da terceira ir para a primeira, ou talvez até da segunda ir para a primeira, sabe? Eu acho muito difícil alguém que é do tipo físico, alguém que é do tipo guerreiro, desenvolver uma intelectualidade de fato, sabe? Tipo, o indivíduo que passa lá 10 horas na academia, eu não acredito que esse indivíduo vá qualquer dia chegar nem sequer perto de um Kant da vida. Pelo simples fato de que, se você quer desenvolver teu cérebro, você tem que passar 10 horas por dia lendo e estudando e não 10 horas por dia na academia. Não tem como você... É fisicamente impossível você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se você quer desenvolver teu cérebro, você tem que fazer atividades que desenvolvam teu cérebro e não teu corpo. Óbvio que há uma importância no corpo, mas uma coisa que me deixa puto com esse pessoal que vai pra academia e que acha que é intelectual é que simplesmente eles meio que quebram as leis da física. Uma coisa implica em uma coisa. Uma coisa não pode implicar em outra coisa. Se você vai na academia e malha o teu músculo, você está malhando o teu músculo, o teu físico. Você não está malhando o teu cérebro. A maneira certa de malhar o teu cérebro é lendo, estudando, praticando. Seu cérebro praticando exercícios de lógica, lendo livros de lógica e por aí vai. Não é indo na academia. Meio que se criou, de uns tempos pra cá, uma geração de falsos intelectuais que acha que ir na academia é ser intelectual. Mas enfim, eu não vou entrar aqui nesse assunto. Mas eu admito que eu fico puto com esse pessoal. Mas enfim, eu particularmente acredito que a nossa personalidade é inata. Então se você desenvolveu de maneira X, muito dificilmente você vai chegar ao teu fim da vida de muito diferente desse X. Mas, porém, contudo, todavia, eu acredito que você pode sim fazer algumas mudanças, mesmo que você seja da última casta. Eu acredito que é possível sim você desenvolver algumas características de uma casta acima da sua. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa da terceira casta, uma pessoa que, como eu disse, só liga para sexo e escolhe parceira só pela aparência mesmo e é sexo, ponto, acabou. Por mais que eu não acredito, e realmente eu acho que até empiricamente pode ser provável, que você nunca vai conseguir ler um Kant da vida e apreender plenamente o que está dizendo, porque Kant é algo muito da primeira camada. Eu estou falando aqui de um modo bem estereotipado, não levem ao pé da letra que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas enfim, por exemplo, alguém da última casta. Por mais que eu acredito que essa pessoa nunca na vida ela vai conseguir ler e aprender um Kant da vida, eu acredito que ela é capaz sim de ler e aprender algumas coisas que alguém da terceira casta, a segunda casta pode ler e aprender. Por exemplo, um Sêneca da vida. Alguém que seja completamente não intelectual, ou seja, completamente última casta, não é capaz de aprender alguém que está muito avançado na primeira casta, porém é capaz de aprender, eu acredito, alguém que está ali no intermediário, como eu disse, um Sêneca da vida, os estoicos da vida, ou até mesmo um Platão nos livros menos complicados de Platão, Aristóteles nos livros menos complicados, vamos colocar assim, menos aprofundados em filosofia, menos lógicos de filosofia de Aristóteles. Então assim, eu acredito, eu posso estar errado, mas eu particularmente acredito que por mais que uma casta não possa, transcender completamente sua casta e ir para, terceira e para primeira, por exemplo, não acredito, eu acredito que a terceira pode desenvolver algumas características da segunda casta. E o mesmo vale para a segunda. A segunda não pode, herdar completamente as características da primeira, porém, ele pode pegar algumas
algumas características da primeira e trazer para si. Então, por exemplo, um indivíduo que é da segunda casta, a casta guerreiro, um indivíduo tem essa tendência ao físico. Por mais que eu acredite que esse indivíduo nunca vai ser um novo Kant da vida, eu acredito que esse indivíduo possa pegar uma filosofia não tão hardcore, algo que seja da terceira, da primeira casta, e conseguir apreender algo disso. Então, por exemplo, um indivíduo da segunda casta, e isso eu já vi acontecer, eu já presenciei muitos casos de caras que acontece isso. O indivíduo da segunda casta é capaz de ler, por exemplo, um René Guénon. Inclusive eu tô lendo um livro do René Guénon agora, que não é um cara tipo mega deep, mega filosófico, até porque o René Guénon, eu não vou entrar nesse assunto, mas o René Guénon, ele combate a filosofia no sentido mais tradicional e tal. Ele é entre aspas, bem anti-filosofia, bem entre aspas. Mas enfim, eu acredito que por mais que o indivíduo da segunda casta nunca vai chegar a ser um Kant da vida e ter pensamentos tão expandidos quanto Kant, ele é possível sim de pegar um René Guénon, que é alguém que está lá na primeira casta, mas não é um primeira casta tão assim complicado para desenvolver, e possa pegar para si mesmo o René Guénon e trazer isso para a vida dele. Ou um Júlio Evola, por mais que aí Júlio Evola tem uma série de problemas com ele, enfim. Mas, ou sei lá, alguém mais aí da filosofia. Santo Agostinho. Santo Agostinho também é um cara que, tipo, por mais que ele seja uma filosofia mais primeira casta, vamos colocar assim, tem muita coisa do Santo Agostinho que não é tão, tipo, wow, mindfuck, meu Deus do céu, não consegui entender nada, não consegui aprender nada. O indivíduo da segunda casta pode sim pegar um Santo Agostinho da vida, ler e conseguir perfeitamente aprender e trazer para a própria vida e se tornar um pouco mais intelectual a partir daquilo. Ou pegar também Não, Tomás de Aquino já é bem primeira casta mesmo, não sei. Sabe, pegar filósofos que são filósofos, mas que não são tão, tipo, complicados, tão hardcore assim, vamos colocar assim. Enfim, eu acho que existem certos movimentos artísticos, literários, intelectuais, etc., que são bem característicos de cada uma das camadas. Então, assim, eu acredito que a terceira camada pode pegar alguns desses filósofos que estão na segunda e trazer para si mesmo e de repente se tornar um pouco mais intelectualizado do que isso, mas não chegar à primeira. O mesmo que a segunda pode pegar algumas coisas que estão ali na primeira e trazer para si mesmo e a partir disso ascender um pouco, vamos colocar assim, ou achar uma companheira melhor, pelo menos um pouco menos ligada ao corpo, menos ligada à academia, por assim dizer. E o pessoal da primeira pode se aprofundar ainda mais na primeira e ir para a filosofia cada vez mais hardcore. E é isso. E não sai muito da primeira, mas atinge a transcendência intelectual, que é o que eu chamei no último vídeo de humildade intelectual, de você verdadeiramente aprender que você não sabe de porra nenhuma. Mas esse é outro assunto, o assunto do vídeo anterior. Enfim, então eu acredito, por mais que, como eu disse, eu tenho notícias ruins pra você, eu não acho que você pode sair do teu mindset de sexo. Eu recomendaria pra você pegar algumas coisas light, de filosofia light, se você for um indivíduo da terceira casta, e ler um Sêneca da vida, ler um Platão, ou um ou outro livro do Platão, um ou outro livro do Aristóteles, pegar um livro do Epicuro, um ou outro livro... Sócrates não escreveu porra nenhuma. Enfim, pegar o Epiteto, esses caras aí do período helênico e os socráticos. Eu acho que sim, você pode pegar essa filosofia, que é uma filosofia mais básica, que é uma filosofia mais da segunda camada, e pegar pra você e de fato se tornar um indivíduo um pouco mais intelectualizado, mesmo que você ainda seja muito ligado aos prazeres carnais pela natureza da tua casta, vamos colocar assim. Enfim, então eu não acredito em sair plenamente da tua casta, mas eu acredito que você pode se auto-melhorar, se auto-desenvolver, vamos colocar assim. Enfim, então é isso. Resumidamente, nossa, eu falei pra caralho, eu não esperava e nem planejava ter passado tanto tempo só falando dessa parte, mas em resumo, nós nos sentimos atraídos por aquilo que nós somos. Até hoje, na minha vida inteira, eu nunca presenciei algum caso, e eu tô falando empiricamente mesmo, eu nunca presenciei algum caso em que o cara tá com uma parceira que, tipo, que não corresponda a nada com ele.
O que eu quero dizer, eu nunca percebi nenhum caso de namoro em que a pessoa com que a outra pessoa está não diga um pouco sobre. Exemplo, um amigo meu está namorando com uma pessoa X. Eu nunca vi um caso em que a pessoa X não revele algumas características da personalidade desse meu amigo, sabe? Então, resumindo, por exemplo, se a pessoa X é uma pessoa podre, eu sempre consegui enxergar que nesse meu amigo existia algo de podre nele. Por mais que ele fosse ser meu amigo e tal. Enfim, os nossos vícios atraem pessoas que são que se encaixam nesses vícios, por assim dizer, de maneira bem resumida. E sem contar a questão da casta também, a casta que você se relaciona, que você pertence e se relaciona, simplesmente implica em muito do que você vai ter durante o seu relacionamento. Então, em todos os casos assim que eu já vi de pessoas namorando pessoas podres, quando eu ia investigar a pessoa que namorava a pessoa podre, a pessoa também era podre. Ou pelo menos ela também tinha, digamos, algum grande defeito de personalidade. Grandes defeitos de personalidade atraem pessoas que são correspondentes a esses grandes defeitos de personalidade. E o contrário também é verdade. Grandes virtudes também atraem pessoas que têm grandes virtudes, proporcionais a qual seja a virtude da pessoa. Enfim, então não existe esse negócio de os opostos se atraem nos relacionamentos humanos. Nós atraímos aquilo que nós somos. Então, se você nós nos sentimos, ou melhor, corrigindo, nós nos sentimos atraídos por aquilo que nós somos. Então, se você só se sente atraído por lixo, se só se sente atraído por mulher de cabelo colorido com 30 mil piercing, 30 tatuagens, mãe solteira, borderline, transtorno de personalidade, toma remédio, toma antidepressivo, toma psiquiátrico, vai em psiquiatra há 50 anos. Cara, se você só se interessa por esse tipo de mulher, que eu não preciso dizer, não é uma mulher da casta, não costumam ser mulheres da casta mais alta, por assim dizer, se você só se interessa por esse tipo de mulher, sinto muito, mas isso revela muito de quem você é. Seja no defeito que você tem para se sentir atraído por esse tipo de mulher, seja na tua, como eu disse há algum tempo atrás, na tua falta de austeridade para escolher a tua parceira. Porque ter um relacionamento amoroso com alguém é algo sério. E é o que eu estava falando, se você leva isso na brincadeira, isso já espelha a grande criançona interna, o adolescente que não cresceu que você é. Mas, enfim, espero não ter ofendido ninguém. E agora vamos para a segunda parte. Eu vou tentar ser um pouco rápido nessa segunda parte. É uma parte um pouco mais simples do que a primeira, que é a parte de estética. Enquanto que as pessoas pelas quais nós nos sentimos atraídos ilustram a nossa lógica interna, as pessoas que nós atraímos ilustram pura e simplesmente qual é a nossa estética. Vamos colocar assim. Enfim, eu já estou meio perdido aqui no assunto. Eu até separei uma frase do Oscar Wilde. Não sei como pronuncia o nome dele direito, enfim. Eu até separei uma frase do Oscar Wilde que vai completamente contra o senso comum. O senso comum diz aquela frase padrão / clichê. Não julgue o livro pela sua capa. Não julgue a pessoa pela aparência. A julgar pela aparência é errado e tal. Isso já é meio que senso comum. Que tem certo, tem lá o seu lado correto, mas que com certeza ilustra uma certa futilidade daquele que emite esse tipo de pensamento. Como já diz o Oscar Wilde, somente os tolos não julgam pela aparência. Por quê? Porque a tua aparência revela não exatamente quem você é, mas revela o tipo de pessoa que você vai atrair. E se você é uma pessoa que não se preocupa com isso, você é um tolo. Como está dizendo o Oscar Wilde, somente os tolos não se importam com a aparência.
Se você é uma pessoa que você não se importa com o tipo de pessoa que você vai se atrair, você por si só é um tolo. Se você é uma pessoa que não se preocupa em como são suas amizades, qual é o tipo de pessoa que você está atraindo, qual é o tipo de amizade que você quer para você mesmo e tal, como você está se portando perante as outras pessoas. Não tô falando aqui em nível social, de tipo, de você ser um não aristocrata, mas de você ser um político, por exemplo, que sabe que quer fingir que é amigo de todo mundo. Não é isso. É só de você se importar com as pessoas que você atrai, sabe? Só um tolo não se importa com o tipo de pessoa que ele está atraindo. E aí é que está o papel da estética. A nossa estética, a maneira como nós nos portamos e nós aparentamos, ajudam a definir, se não definem, o tipo de pessoa que será naturalmente atraído para com você. Isso tanto em termos amorosos, sexuais, quanto também em termos de vida mesmo, sabe? De relação de amizade, de relação de companheirismo, de relação em qualquer aspecto que for. O que eu quero dizer aqui é que a maneira como você se porta, como você se veste, como você se expressa e etc., vai naturalmente atrair certo tipo de pessoa. Enquanto que se você se vestisse, portasse, falasse, etc., de outra maneira, você atrairia outro tipo de pessoa, completamente diferente. Só do fato de, por exemplo, você ir para um lugar e vestir um estilo de camiseta ou outro estilo de camiseta, isso por si só já vai mudar completamente o tipo de mulher que você vai naturalmente atrair, sabe? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, fácil entendimento, e que é baseado na comprovação empírica. E por isso mesmo que eu disse na comprovação empírica, porque eu vivo isso. Eu sou uma pessoa, como vocês podem ver aqui, eu sou cheio de tatuagens. Eu sou uma pessoa também que costuma usar muito camiseta de banda. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de usar camiseta social, traje social. Eu nem tenho muito roupa desse tipo. Embora cada vez mais eu goste, pela pessoa que eu tô me tornando, embora cada vez mais eu goste e queira usar trajes sociais, eu por ainda ser meio fudido financeiramente, eu ainda não tenho muito desse tipo de traje. Mas assim, a roupa que eu costumo utilizar no meu dia a dia e a minha aparência física é essa, bem desleixada e cheia de tatuagem. Vamos supor, esse não é o caso, mas vamos supor que eu fosse solteiro e estivesse à procura de uma mulher, por exemplo. Eu tenho ciência, e isso eu tinha ciência até na época que eu não estava namorando com a minha namorada atual. Isso é algo que eu já sei já de faz tempo por comprovação empírica. Só pela aparência que eu tenho, que é a aparência de resumindo em uma palavra, um degenerado, um jovem moderno, vamos colocar assim, um jovem moderno sem valores e que, entre aspas, mutila o seu próprio corpo, não está satisfeito com o seu próprio corpo e mutila o seu próprio corpo para se tornar algo diferente daquilo que ele é. Só por essa característica que eu tenho, que na época eu não pensava muito sobre isso, a maioria das minhas tatuagens eu fiz muito novo, uma boa parte delas foi tipo literalmente 10 anos atrás, eu não tinha tanto cérebro assim, eu não pensava tanto nas consequências dos meus atos, eu era muito moleque, adolescente, falando assim, bem resumidamente. Mas o simples fato de eu ter esse monte de tatuagem, qual é o tipo de mulher que se sente atraído por homem que tem muita tatuagem? Normalmente são as mulheres que simpatizam com isso, as mais degeneradas possíveis. São as mulheres que também muitas vezes têm um monte também de tatuagem, ou que pelo menos simpatizam bastante com tatuagem. Seja pelos valores da tatuagem, ou seja, os valores da modernidade, os valores do jovem moderno, que isso passa inconscientemente para a pessoa, seja por isso ser um sinal de rebeldia, seja por isso ser um sinal de personalidade forte na cabeça esquizofrênica dessas pessoas, não sei. Enfim, o fato é que tatuagens, no geral, tendem a atrair, não me entendam mal, como vocês podem ver, eu sou a pessoa aqui, eu tenho certeza que nenhum ouvinte meu, provavelmente nenhum ouvinte meu tem mais tatuagem do que eu. Então, não roubem o meu lugar de falar. Mas tenham certeza, a partir do momento que você se enche de tatuagem, que tua aparência física passa a ser um monte de tatuagem, um monte de gente merda. Eu não vou utilizar esse termo gente merda, vai ter gente que vai se sentir ofendida. Mas um monte de gente que não é, hoje em dia, da casta, vamos colocar assim, que eu faço parte,
a casta mais intelectual, um monte de gente de castas inferiores vão se sentir naturalmente atraídos por mim. Porque as minhas tatuagens representam valores que não são os valores correspondentes aos valores da primeira casta, da casta mais intelectual. Até porque quantos intelectuais vocês conhecem que são todos tatuados? Tipo, sabe, eu tô falando até, sei lá, a nível de YouTube, de pessoas que vocês conhecem, enfim. Quantas pessoas inteligentes realmente, não tô falando que eu sou inteligente realmente, enfim, eu só tô dando exemplo. Quantas pessoas realmente inteligentes vocês conhecem que são lotados de tatuagens? Provavelmente a resposta é nenhuma. E eu também, eu não conheço nenhuma pessoa que é inteligente pra caralho que é lotado de tatuagem. Por quê? Porque tatuagem é algo corporal. A tatuagem é uma preocupação justamente das pessoas que estão na última camada, a camada mais corporal, que é a que se importa mais com os prazeres corporais e de ego, por assim dizer. E a maioria das pessoas fazem tatuagens por questões de ego, vamos colocar assim. Eu não vou entrar nessa questão porque o vídeo não é sobre isso. Mas, resumidamente, as tatuagens, por serem algo físico, elas demonstram uma carência barra preocupação com o físico. E qual é a camada que mais tem, preocupações desse tipo? A última camada. Em alguns momentos a segunda. Mas em especial a última camada é a camada mais ligada ao corporal, por assim dizer. Então, naturalmente, essas tatuagens que eu tenho, vamos supor eu ou qualquer indivíduo muito tatuado, só pela aparência física, ele tende a atrair pessoas que possuem o conjunto de valores relativo àquele monte de tatuagem que é o corpo, que é a última casta, por assim dizer. Então, a estética, ela delimita quem nós vamos atrair naturalmente. Então, por exemplo, Thiago, se eu fosse solteiro e estivesse à procura de uma mulher, mas na verdade eu estava nesse estado de espírito até uns 4 anos atrás, eu saberia que eu tô fudido. Eu teria essa certeza e eu seria praticamente um migtal. Porque eu iria desistir da busca ocasionalmente. Por quê? Porque eu tenho consciência de que o tipo de mulher que eu atraio é que assim, não adianta a gente querer mudar aquilo que não pode ser mudado. Quer a gente goste desse fato, quer a gente não goste desse fato, é um fato que a aparência física é o primeiro fator de atração de outrem para conosco. Por quê? Porque a aparência física é a primeira coisa que a gente contempla em qualquer indivíduo. Tirando casos de, por exemplo, você lê um livro escrito por sei lá qual pessoa. Mas geralmente para relacionamentos amorosos, qual é a primeira coisa que a gente avalia na outra pessoa? A aparência física. Tipo, como que a gente conhece outras pessoas? Geralmente, tipo, vendo elas numa festa, vendo elas assim fisicamente, ou então, por exemplo, entrando no Instagram e vendo fotos dela. Então, a primeira coisa que a gente vê numa pessoa, que a gente tira conclusões sobre a pessoa, é sobre a aparência física. E não adianta a gente querer dizer que a aparência física não é importante, que ela não delimita com quem a gente deve se relacionar. Ela delimita sim. Só um tolo para não assumir isso. Só alguém, por exemplo, que nega o capitalismo. Alguém que, por exemplo, comunista que acha que só porque ele acha que o capitalismo está errado, ele quer negar que ele vai viver numa sociedade capitalista e quer negar que a realidade seja essa. Isso é tolice e uma hora ou outra ele vai ter que desistir da luta dele porque simplesmente a gente vive num mundo capitalista e ponto, acabou. A mesma coisa acontece com a aparência física. A nossa aparência física, quer a gente goste desse fato, quer não, ela define qual o tipo de gente que nós atrairemos de primeira. É óbvio que, por exemplo, se você for uma pessoa de caráter mais da primeira casta, de caráter mais intelectual, e de repente você tromba com uma pessoa que também é dessa camada, é óbvio que à primeira vista pode ser que produza um efeito a tua aparência na pessoa, mas que num segundo momento a pessoa, por exemplo, numa conversa, a pessoa possa ver que você é aquilo ali ou não. As pessoas que estão na primeira camada, a camada mais intelectual, elas não tendem muito entre aspas, julgar pela aparência. Quer dizer, não é que elas não tendem a julgar, elas têm, todo mundo tem. Mas para elas, a aparência física não é tão delimitante quanto para a segunda e para a terceira camada.
Então, quanto mais baixa a camada você é, mais o estético é importante. O estético é importante, é uma verdade universal? Sim, é. Mas quanto mais baixo, mais ele vai ser onipresente, uma verdade onipresente. Mas para a primeira camada também é sim uma verdade, embora numa importância talvez um pouco menor do que para as duas outras camadas. Enfim, o fato é que aquilo que nós aparentamos delimita o tipo de pessoa que nós atraímos. Então, por exemplo, eu que tenho um monte de tatuagem que represento valores modernos, vou atrair o quê? Jovens modernas. Então, se eu estivesse solteiro e estivesse à procura de uma mulher, eu teria consciência de que eu tô fudido, porque eu só vou atrair mulher que não tem nada a ver comigo. E eu tenho consciência disso, eu tinha consciência disso. Tanto é que naquele período, que alguns de vocês devem se lembrar, ouvintes mais antigos e tal, acompanhantes do canal mais antigos, eu já tinha perdido a esperança de achar uma mulher decente. Por quê? Porque eu tava percebendo, e olha que naquele tempo eu ainda tava só começando a perceber a importância da estética. Naquele tempo eu já tinha percebido, que estava começando a perceber o quanto que a minha aparência física delimitava o tipo de mulher que eu atraía. E a minha aparência física é um lixo, logo eu atraio mulheres o quê? Lixo. Simples assim. Então assim, se você quer... se você, por exemplo, é uma pessoa que tem a cabeça no lugar, que sabe que você está meio que sofrendo para atrair as mulheres certas, talvez o problema esteja no teu lado estético, talvez você esteja ilustrando ou passando uma mensagem subliminar que não é você. Então, por exemplo, se você for uma pessoa muito mais intelectual, não se enche de tatuagens igual eu fiz. Por quê? Porque você não vai atrair mulheres muito intelectuais. Eu dei muitas... eu não vou falar aqui do meu caso específico porque não foi exatamente sorte. Mas enfim, eu, entre aspas, dei sorte de achar uma mulher que é da minha camada também, a camada mais intelectual, e que ainda assim ela me aceitou do jeito que eu sou, com o monte de tatuagem que eu tenho e tal, que é a minha namorada até hoje. Mas, enfim, o tipo de roupa que você veste, o tipo de aparência que você tem, delimita e muito o tipo de pessoa que vai, a priori, de primeira, se atrair por você. E só um tolo não assume isso. É igual eu falei, é o cara que vive nessa fantasia de que comunismo e o capitalismo não é verdade, não pode dar certo, não pode ser verdade, mas o mundo é capitalista, isso é um fato, ponto, acabou. Quer você goste, quer não. Certas coisas são fatos em si mesmo, ponto, acabou. Então, enfim, outros exemplos também. Um cara, por exemplo, de aparência comum que vai na igreja, ele não vai se sentir atraído naturalmente por uma mulher, por exemplo, que primeiro não vai na igreja e segundo tem, sei lá, 30 piercing, 20 tatuagem. Enfim, na época que eu tava procurando mulher, eu até gostaria de repente encontrar uma mina de igreja e tal, uma mina mais certinha e tal. Só que imagina eu na igreja, eu com essa aparência na igreja. Era natural que a maioria das minas não sentia atração suficiente por mim. Por quê? Porque olha pra minha aparência. Uma mina de igreja é uma mina que tende ao quê? A valorizar mais um cara que, sei lá, veste camiseta polo, meio certinho, sabe? Não é de falar muito, não tem nada que vamos colocar assim, que o destaque perante os demais. Um cara completamente comum, vamos colocar assim. E eu não tenho essa aparência. Então, mesmo num período aí que eu frequentei a igreja e tal, eu nunca consegui muito sucesso entre as mulheres da igreja. Porque eu fujo completamente da estética da igreja tradicional, vamos colocar assim. A não ser uma igreja, talvez uma bola de neve da vida, que é um pessoal mais modernete e tal. Mas não era esse o tipo de pessoa que eu buscava. Mas enfim, para finalizar o assunto, se você não está conseguindo encontrar mulheres que se aliem, vamos colocar assim, aos teus valores, preste atenção não apenas no teu modo de expressar, que também é muito importante, mas também no seu modo de vestir, em como você está vestido e aparentado publicamente, esteticamente falando. Porque isso, por si só, ajuda também a delimitar o tipo de pessoa que você se atrai. Porque o primeiro juízo de valor / juízo universal para determinar o teu parceiro é o juízo estético. Não tem o que fazer. Nós sempre... Qual é a primeira impressão de qualquer coisa sensível?
é a aparência. Então a aparência é indiscutivelmente, a estética é indiscutivelmente vital para te ajudar na busca de um parceiro. No caso de um parceiro que atenda aquilo que você está buscando. Então, se você só se atrai por merda, o problema é você. E se você atrai merda, o problema é a tua estética. E se você tiver como consertar a tua estética, nesse caso, muito bom pra você. Seja, sei lá, vestindo uma roupa diferente, seja se portando socialmente diferente, seja mudando as gírias que você utiliza. Sim, isso também ajuda a definir o tipo de pessoa que vai se atrair por você. Porque certas gírias são mais costumes de certos grupos do que outros. E pode ser que o teu parceiro ou a tua parceira não compactue com os valores de X ou Y ou Z grupo, enquanto que outro grupo compactue. Enfim. Então, é isso. Mais uma vez, eu não planejava que o vídeo ficasse tão grande. Eu planejava que esse fosse um vídeo de no máximo 1 hora. Mas acabou que passando bem mais, tá 1h15. Então, é isso. Sim, a parte de estética foi bem breve. E eu também não sou um profundo conhecedor de estética. Eu não sei exatamente quais tipos de roupas e qual aparência física atrai qual estereótipo. Mas o que eu posso dizer, claramente, por exemplo, tatuagens tendem a atrair de forma mais geral mais degenerados, enquanto que um corpo limpo, entre aspas, desse tipo de coisa tende a atrair mais pessoas comuns. E a atual vestimenta também, por exemplo, essa vestimenta mais casual atrai mais o quê? Mais jovens, mais pessoas casuais, enquanto que vestimentas mais formais atraem pessoas mais do mundo corporativo, pessoas mais que são mais formais, por assim dizer, que tem uma personalidade mais formal, talvez até por vezes mais fria, por assim dizer. Se você for uma pessoa desse tipo, você pode meter o terno e ir com o terno para todo e qualquer lugar. Vamos colocar assim. Enfim, como eu disse, eu não sou um profundo conhecedor de estética, mas algumas roupas implicam sim em certos valores barra estereótipos de mindset que não vou entrar aqui porque aí é outro assunto, aí é Jung, aí é psicologia, é outro assunto completamente diferente. Mas é só você pesquisar um pouco, ler um pouco sobre psicologia, Jung e Cia, talvez até estudar um pouco de estética, embora estética seja um ramo da filosofia, e isso é algo tanto quanto mais hardcore do que simplesmente um relacionamento amoroso, uma ficante que você quer atrair, ou sei lá, coisa do tipo. Enfim, busquem o conhecimento, que o conhecimento virá até vocês. Então é isso. Eu não sei se eu consegui desenvolver tão bem o assunto quanto eu queria. Eu confesso que eu estou um pouco cansado, porque agora de manhã eu fiz uma limpeza geral no meu quarto, que não estava programada, e isso me cansou um pouco. Mas eu espero ter conseguido expressar bem e ter passado o que eu quis, o que eu quis para vocês. Então, resumidamente, se vocês estão atraindo merda, ou se vocês se sentem atraídos por merda, revisitem vocês mesmos, porque há algo de errado em vocês. Se vocês estão atraindo as coisas certas para vocês, então ótimo, continuem nesse caminho. E se vocês quiserem um coach de relacionamentos, me paguem que eu viro um. Tô brincando, mas enfim. Semana que vem vai rolar Twitch, eu ainda não sei o dia. Twitch jogando poker, mais uma vez. Eu ainda não sei o dia exato, mas eu vos avisarei tanto no Instagram quanto na aba da comunidade do canal. E aí deve ser mais ou menos o mesmo horário da última, talvez um pouco mais cedo. E eu aviso, de qualquer forma. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês queiram agradecer, tá lá o Pix. Também não precisa fazer, não é obrigação. Qualquer comentário podem fazer, qualquer coisa podem falar, e é isso. Beijos, abraços, e quero só falar uma última coisa. Tudo aquilo que eu falei nesse podcast, vídeo, na verdade, por mais que possa não parecer, é empiricamente comprovado, eu garanto pra vocês. Então, nunca eu conheci, como eu disse, nenhum casal em que um não falava sobre o outro. Se alguém está namorando com uma pessoa que você considera como uma merda, ou que você sabe que tem um sério defeito de caráter, é porque essa pessoa também tem algo de sério defeito, por assim dizer. Eu nunca conheci um casal em que o cara era um foda da virtude e a mulher é uma completa degenerada. Não faz sentido, até lógico. Enfim, é isso. Beijos, abraços e até a próxima.